para mim, é uma cura espiritual na minha vida. Eu estava com algum problema espiritual, eu tinha muita tristeza na minha vida, muita angústia, e no momento que o apóstolo orou, eu tenho certeza absoluta que foi o Senhor Jesus que me libertou de todos os mal, todas as maldições sobre nossas vidas. Às vezes, irmão, nós deixamos alguma brecha o inimigo entrar na nossa vida. Quando nós conhecemos o Senhor nosso Jesus, nós somos uma nova criatura. Então, não podemos deixar nada acontecer, abalar sobre nossas vidas. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que tudo que eu sonho para mim e para minha família, esse ano Deus vai se realizar em nome do Senhor Jesus.